preparada para todos nós, mas enquanto isso não acontece, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 23. Mateus capítulo 4, verso 23. As profecias estão se cumprindo. O horizonte a qual nós estamos a olhar estão nos direcionando para a volta de Jesus. Brevemente ele voltará. O que precisamos fazer é estar preparados, é estar com a vida diante de Deus, 100% do jeito que Ele quer. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração? Feche seus olhos e vamos elevar o pensamento ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, nosso bom Pai, a Tua palavra está aberta e clamamos a Ti a Tua bênção. O Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento de compreender, e que Jesus ore e interceda por cada um de nós, para que a gente venha colocar em prática em nossas vidas diárias. Perdoe os nossos pecados, limpe nossa mente e nosso coração, esvazie o nosso ser de tudo aquilo que não vem de Ti, para que o Espírito Santo continue habitando em nós e dirigindo nossas vidas. Nos dê a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de começar aqui a mensagem, eu me lembrei de um fato que aconteceu aqui dentro de um coletivo do Vilagem Campestre 2. Uma confusão dentro do ônibus, um empurra-empurra, um chuta-chuta e uma briga terrível dentro do coletivo, um ônibus cheio. E depois a pessoa em sua rede social explicou o ocorrido. Uma pessoa que tinha o costume de pegar esse coletivo entrava e ficava ali agredindo as pessoas dentro do ônibus. E ele já tinha sido agredido por essa pessoa e o pavio dele já tinha estourado, ele partiu para a agressão e foi terrível. E quantas pessoas não estão perturbadas nesse mundo que vivemos? Quantas pessoas planejam o mal e acordam para executá-las? Nós estamos vivendo em um tempo difícil. 2 Timóteo capítulo 3, verso 28 diz que os homens estariam distantes de Deus. E todos nós conhecemos uma pessoa distante de Deus é capaz de tudo. É por isso que eu e você devemos orar todos os dias para nos guardar das adversidades dessa vida, do diabo, do seu exército, das pessoas que se deixam ser levadas pelo diabo. Mateus capítulo 3, verso 23 diz o seguinte. Mateus 4, 23 diz o seguinte. Aqui no título da minha Bíblia diz: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Era a vida de Jesus, amém? Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Verso 24. E a sua fama, olha, irmãos, essa palavra aqui é interessante, né? E a sua fama correu por toda a Síria,
Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os... Será que nós estamos vivendo em tempos diferentes? A gente olha para esse mundo, onde o príncipe desse mundo é o diabo, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Meus irmãos, a fama de Jesus se espalhou por todas as regiões. Louvado seja Deus por isso. Interessante que logo após Jesus tem como título aqui na minha Bíblia o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Jesus, diante das multidões, ele começou a pregar para elas. E hoje, essa é uma mensagem tão simples, né? E às vezes a gente traz para as igrejas, essa igreja, muitos não percebem a riqueza das palavras de Jesus. E trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida, para que a gente, quando se deparar com as situações dessa vida, nós temos que estar, o que, meus irmãos? Preparados. E diz o seguinte, no capítulo 5, verso 1, continuando a mensagem: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: dois pontos. Ó, todos nós aqui nessa manhã, nós estamos aqui para ver o nosso professor pregar para nós. Diga amém? Amém. Imagina agora Jesus como que assentado, olhando para todos nós, e vai passar a nos ensinar. Mas a gente já sabe dessas coisas. A palavra de Deus nunca volta vazia. Jesus, pregando para nós nessa manhã, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de quem, meus irmãos? Dos céus, diga amém? Amém. Eu pergunto: como é que está a tua vida? Você é uma pessoa humilde? É uma reflexão para mim e para você. Porque muitas vezes, diante da nossa vida, do nosso viver, do nosso cotidiano, nós vivemos um mundo estressante, sim ou não? A ansiedade tem tomado conta do povo de Deus. A inquietação, o nervosismo, as noites mal dormidas, as enfermidades, tem feito com que o povo de Deus muitas vezes deixe de ser humilde. Estamos vivendo agitados, como criança, né? Estamos vivendo agitados. Nós saímos de casa agitados. E quem é motorista, é motoqueiro, que trabalha no trânsito, meu irmão, só Deus para ter misericórdia de nós. Só Deus. Porque o que eu vejo de briga no trânsito, de vídeo os caras se matando, não é fácil, porque a humildade já está longe de nós. A humildade de reconhecer o erro, ou a humildade de entender que o irmão está passando por um problema, ou qual nós não conhecemos. Talvez a gente não conheça o que o irmão está passando, e porque o irmão pisou no pé, a gente quer revidar. É o ar assim, o impulso, né? É o impulso. Então, bem-aventurados humildes. Irmãos, e aqui para nós, nada disso nasce em nós. É o fruto do Espírito Santo. Se a gente não tiver, meus irmãos,
o batismo criado pelo Espírito Santo, estamos perdidos. Nós vamos sair de casa estressado. O primeiro que encontrar estressado também, a gente deixa de ser humilde. Bem-aventurados os que choram, porque serão que todos nós, muitas vezes, dá vontade de chorar. Pela nossa situação espiritual, por o problema qual nós estamos passando, pelas coisas, né? A gente, Deus não nos criou para sofrer, nem para morrer, nem para ficar doente, né? Mas como louvor, você está chorando um pouquinho, se você tem um Deus, né? Isso? Falar é fácil, né, meu irmão? A teoria é fácil, a prática é que é mais difícil, mas só é difícil para aqueles que não se abraçam com o Senhor Jesus. Precisamos recorrer mais a Jesus. Precisamos entregar realmente nossos passos ao Senhor Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o que, meus irmãos? A terra. E a mansidão dentro do lar, muitas vezes não é fácil. Problema com filho, problema com esposa, problema com marido, problema com sogra, problema com sogro. É uma coisa ali, uma coisa aqui. E se a gente não tiver, meus irmãos, fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, estamos perdendo. Essa semana, a minha esposa perguntou: você quer comer o quê? Eu possui um franguinho, tem um franguinho pisado na geladeira, foi meio da minha irmã, minha vizinha. Ela disse: meu irmão, mas não vai hoje. Tem um frangozinho aqui que eu fiz usar, e eu trouxe para você. Aí eu, tá certo. Aí ela foi lá em casa perguntar: e aí, tá bom? Ah, eu trouxe. Eu disse: eu vou comer ele hoje. Já estava mais voltou, né? Podia ser carnavalista. Aí ela disse: eu fiquei possível. Aí eu cheguei do trabalho, eu cansado, para a igreja. Ele vai mais, os filhos não vai dar tempo não. Aí o filho pegou um pouco de farinha, eu vou botar um pedacinho de água. É isso aí. Eu consumo de farinha. E você mandou fazer um cuscuz por quê? Você vai comer o cuscuz. Ele não é, não vai dar tempo não. Quando eu voltar à igreja, eu prometo que vou comer o cuscuz. E se eu não comer o cuscuz, amanhã eu vou trabalhar sem igual o cuscuz. Essa semana eu vou esse cuscuz, não sou eu. Meu Deus, tem que ser manso, humilde, calmo, para não brigar em casa. Sim, não? Quase que a gente briga para o cuscuz. Comi o cuscuz. Levei para o trabalho, comi o cuscuz. Apertei. Você vai descer. Eu não vou brigar para minha trabalho com o cuscuz. Né? Graças a Deus foi resolvido. Diga amém? Amém! Por essa eu passei. Não é fácil não, meu irmão. Mas deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Estava boa. Disse minha vizinha, irmã, estava boa lá. Estava mesmo, estava. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o desafio maior é nossos lares. Mas um lar abençoado por Deus que apresenta o Espírito Santo. Diga amém? Amém? Eu recebi uma repreensão, eu recebi uma mensagem onde diz: qualquer palavra que não venha inspirada por Deus é maldição em nossa casa.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus não habitará para si no homem, porque ele é o que, meu irmão? Carnal. E carnal, para resolver as coisas, é bem confusão. Sim ou não? Meus irmãos. Uma igreja agitada, nervosa, briguenta, é porque os lares são agitados e briguentos. Tudo começa na nossa casa, tudo começa em nosso lar. O amor, o respeito, a bondade, o fruto do Espírito Santo começa no nosso lar e vai se estendendo nos vizinhos, na igreja, por onde a gente passar. Sim ou não? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender essas coisas. Nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Eu tenho aprendido, o aprendizado é uma escala, né? Maria, nós vamos, tem coisas que eu não faço mais. Tem lá em casa, tem coisas que não acontecem lá em casa. Porque a gente tem que aprender devagarinho. Entendeu? Meu Deus, vai paciência, dá início, vai bater, me batiza, Senhor. Verso 6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o que, meus irmãos? Lembre-se, não a justiça do homem. E a justiça do homem é parte do compromisso. Se a gente for agir pelo lado emocional do homem, está perdido. Mas a justiça de Deus, ela é justa, é verdadeira. Eu vejo a justiça, o país está em guerra. Congresso Nacional, STF, o está em pé de guerra. Porque a justiça do homem é falha, mas confie na justiça divina e vai dar tudo certo. Amém.